Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos ler dois versículos, o versículo 7 e o versículo 8. Caso você esteja sem Bíblia, prefira acompanhar pela projeção, o mesmo texto será projetado nessas duas TVs aqui ao lado. Eu não sei se a leitura é tão favorável para quem está mais longe, mas você pode também acompanhar a leitura por aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Diz assim a Bíblia: palavras de Jesus aos seus discípulos, bem no começo do Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Vamos ler juntos mais uma vez. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Feche seus olhos comigo, vamos orar nesse momento. Deus querido, este é aquele momento em que o nosso coração se coloca debaixo do holofote da Tua palavra. Eu tenho plena certeza, consciência, de que sou como homem incapaz de transmitir a tanta gente querida, vivendo momentos tão distintos, vidas irrepetíveis, uma palavra, uma única mensagem que alcance todo o coração. Mas o Senhor está entre nós, como acabamos de cantar nessa última canção. E sabemos que a Bíblia é a Tua palavra. E eu sei, Deus, que apesar de mim que falo, apesar dos meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que ouvem nessa manhã, o Teu Espírito Santo pode abrir o nosso entendimento. O Teu Espírito Santo pode mover o nosso coração. O Teu Espírito Santo pode falar profundamente ao nosso ser. O que nós precisamos, Deus, é Te ouvir. O que cada homem e mulher que entrou nesse lugar nessa manhã necessita, ainda que não saiba, é de um encontro contigo e ouvir a Tua voz através da Tua palavra e ser, então, deparado com o fato de que há um Deus que não apenas é santo, mas é cheio de amor, que nos convida a andar no Teu caminho, nos indicando, nos encorajando e nos apontando que este Teu caminho é sobremodo excelente. A vida que Tu nos propões, Senhor, é muito mais elevada do que a vida que somos capazes, por nós mesmos, de cultivar em nossas escolhas e em nossos caminhos ou descaminhos. Eu Te peço hoje, Senhor amado, que por obra Tua, os meus irmãos e irmãs, discípulos de Jesus que estão aqui neste lugar, Te adorando, Te cultuando, sejam edificados pela Tua palavra. Corrija-nos, Senhor, se é de correção que necessitamos. Instrua-nos, Senhor, pois certamente é de instrução que precisamos. E eu peço também que o Senhor realize a preciosa obra de salvação, de transformação do coração, que homem algum é capaz de fazer, líder algum é capaz de realizar. E ainda bem que é assim. Essa obra de transformação é realizada no interior do coração, por uma obra de um Deus que ama e pessoalmente nos convida a viver perto dele. Cuida dos nossos filhos e filhas aqui no segundo andar, que também conheçam a Ti, cresçam em Ti e sejam uma nova geração de discípulos de Jesus, ainda mais destemidos, ainda mais desejosos de manifestar o Teu amor e o Teu reino no mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós demos início na semana passada a essa nova série de mensagens intitulada O Reino. O nosso objetivo com essa série, o nosso desejo nesses encontros aqui nas próximas semanas é refletir nas palavras de Jesus em sua pregação mais famosa, que é conhecida como o Sermão do Monte. Nessas palavras, nessa pregação de Jesus, nós encontramos duas coisas muito importantes, razão pelas quais nós estamos aqui
refletindo nessas palavras. Razão pelas quais nós estamos aqui debruçados sobre essa série. Em primeiro lugar, nós encontramos nessas palavras de Jesus a base ou os fundamentos do reino de Deus. Aquilo que pode ser conhecido por nós como o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Jesus, tem o seu fundamento lançado diante dos nossos olhos e ao nosso entendimento por Jesus Cristo neste sermão, nesta pregação. Uma segunda razão, resultado de uma coisa muito importante que nós encontramos nestas palavras de Jesus, são as respostas que encontramos aqui às grandes necessidades das nossas vidas. Nesta pregação de Jesus, nestas palavras de Jesus que no domingo passado nós começamos a considerar, nós não somos apresentados apenas a conceitos cristãos, a dogmas, a doutrinas, e sim, nós somos expostos às lindas doutrinas da fé cristã, mas nós somos, sobretudo, apresentados as respostas para as questões mais profundas do nosso ser. A gente se aproxima desse texto e a gente encontra nas palavras de Jesus não apenas um tratado sobre religião, mas a exposição daquele que eu poderia chamar de o mais fascinante projeto de vida que alguém pode experimentar. O projeto de se tornar um discípulo de Jesus. E vale lembrar que estas palavras foram dirigidas aos discípulos. Havia uma grande multidão ao redor de Jesus, mas o texto, no início do capítulo 5, diz que ele se dirige aos discípulos e passa a ensiná-los. Esse projeto de vida excelente começa com o discipulado cristão. A decisão de seguir a Jesus tornando-se um discípulo. Esse projeto de vida é excelente porque nos coloca diante da possibilidade de vivermos a realidade do reino de Deus em nós. Sabe o que é mais bonito nestas palavras de Jesus que nós estamos olhando nestas semanas? É que nós não apenas aprendemos teoria religiosa. Não, nós não apenas aprendemos um discurso admirável do grande mestre Jesus. Nós somos apresentados à realidade do reino de Deus e convidados por Jesus, convidados não apenas, mas introduzidos por Jesus na realidade desse reino. E aí, as virtudes do reino de Deus, a dinâmica do reino de Deus começa a acontecer na nossa vida individual. Então, por que esse projeto de vida apresentado por Jesus é fascinante? Porque nos torna discípulos, nos introduz no reino de Deus e nos torna agentes desse reino no mundo. Porque tudo aquilo que é bom, a gente gosta de compartilhar. Tudo aquilo que é essencial, importante, a beleza, a virtude, e há em nosso coração a certeza, isto pode mudar a vida de qualquer pessoa. Se nós somos gente do bem, e eu acredito que não tem ninguém aqui que não deseje isso para si, nós vamos nos tornar porta-vozes dessa boa notícia, dessa boa mensagem, dessa grande coisa maravilhosa que pode mudar vidas. E é isso que esse projeto de vida que Jesus nos convida faz. Nos torna discípulos, nos insere no reino de Deus e faz de nós agentes desse reino no mundo. Ao passo que outras pessoas conseguem enxergar, através de nós, a beleza desse reino, a alegria desse reino, a relevância desse reino, e então são introduzidos pelo mesmo Cristo a esse reino e tornam-se também discípulos. Na semana passada, nós falamos sobre a felicidade segundo Jesus. E se você não esteve aqui, você pode ouvir ou ver esta mensagem através das nossas plataformas digitais, seja no Spotify, SoundCloud ou no YouTube. Você pode procurar lá, Igreja Plena Rio, você vai encontrar essa logo, essa arte da série O Reino, e vai ter a primeira mensagem que o tema foi a felicidade segundo Jesus. Hoje, nós daremos sequência ao mesmo tema, ainda olhando para essa primeira parte do sermão de Jesus, conhecida como as bem-aventuranças. Como vimos na semana passada, Jesus dedica as suas primeiras palavras nesse sermão para tratar do tema da felicidade. E quando ele decide falar da felicidade, ele envolve você,
ele envolve a mim, ele envolve a pessoa que está na estação do BRT ali fora, ele envolve a pessoa que está dirigindo o carro que acabou de passar, porque todos nós nesta vida somos pessoas que desejam a felicidade, que buscam a felicidade, e Deus sabe que é assim. E Jesus sabia que era essa também uma realidade dos seus discípulos, então ele começa apresentando um quadro lindíssimo, o quadro de que quem entra no reino de Deus não precisa abdicar da felicidade, antes pelo contrário, se depara com a maior e a mais plena expressão do que pode ser uma vida feliz. E ele começa então falando sobre esse tema. Como vimos na semana passada, ele falou sobre a felicidade daqueles que são pobres em espírito, aqueles que espiritualmente falando não se consideram autossuficientes, mas sabem que Deus é santíssimo e eles não. E a aproximação de Deus não se dá pela altivez do espírito ou como quem acredita que tem o que cobrar de Deus porque é uma pessoa muito virtuosa ou boa, mas é uma aproximação humilde. Eu preciso de Deus, mas eu não tenho predicados morais que me apresentem diante dele. Então eu sou alguém humilde, eu sou alguém quebrantado, eu dependo de Cristo como aquele que me leva na presença do Pai. Jesus falou sobre a felicidade daqueles que choram, ou aqueles que são capazes de lamentar pelos seus pecados, porque eles entenderam que esse Deus que é santo os aceita, mesmo eles não sendo assim tão santos, por causa de Jesus ele os aceita. E eles desejam, os discípulos de Cristo desejam responder ao amor de Deus com amor, mas são pecadores. E não conseguem, em 100% do tempo, responder com amor ao amor de Deus, mas sempre que percebem-se em pecado, sempre que percebem-se em luta, distantes de Deus, são capazes de lamentar isso, de chorar por isso. E Jesus fala, são felizes estes porque sempre recebem o consolo. Eles sabem o que é sentir o abraço amoroso de um Deus que é Pai e diz, eu te perdoo, eu te acolho, eu te coloco de pé outra vez. Vimos na semana passada Jesus falando da felicidade daqueles que são mansos, brandos, dóceis. A característica da pessoa que decidiu conscientemente entregar o governo da sua vida e das suas emoções a Deus. E que talvez pudesse reagir impulsivamente a muitas coisas na vida, mas entendeu que a sua vida nem é mais sua. Isso nem sempre vale a pena. Então é melhor tornar-se alguém que foi amansado por Deus, cheio do Espírito de Deus. E o Senhor diz que estes são de fato felizes porque recebem a terra por herança. Recebem o mundo inteiro como um solo de herança, um cultivo. E falamos aqui na semana passada, encerrando a nossa primeira mensagem, que muito provavelmente é disso que o nosso mundo mais precisa. De gente com a capacidade de ser branda, dócil, mansa, porque é cheia de Deus. E então vai emprestar ao nosso mundo e à nossa sociedade uma evidência sociológica de que Deus existe. A igreja, quando se torna uma comunidade de pessoas dóceis, brandas, mansas, ela se torna não apenas um prédio, um grupo religioso, mas ela se torna uma agência proclamadora de um novo tipo de vida possível, porque se nós estamos desfrutando dessa vida, qualquer pessoa lá fora pode desfrutar também. Agora, Jesus segue falando sobre felicidade nos 2 versículos que nós lemos aqui. E ele continua falando da felicidade, não tanto amparado naquilo que os seus discípulos são. Porque perceba que quando fala sobre os puros de coração, aqueles que choram porque são quebrantados e aqueles que são mansos, Jesus está falando da felicidade de pessoas que têm uma certa identidade. Eles são felizes porque são estas pessoas. O puro de coração é feliz porque é puro de coração ou porque é pobre em espírito, ou porque é manso, ou porque tem o coração quebrantado. Identidade. Agora Jesus começa a falar de uma felicidade não tanto amparada em quem os seus discípulos são, mas no que eles fazem. E o que eles fazem é amparado ou conscientes de quem são. E o texto que lemos no verso 7 começa dizendo assim, acompanhe comigo, bem-aventurados, que como vimos na semana passada significa felizes, exultantes, muito felizes, interiormente felizes, bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia vem da junção de 2 palavras latinas. Miserere significa compaixão
e cordes, coração. De modo que, na raiz etimológica da palavra misericórdia, ela pode ser melhor entendida como a capacidade de ter compaixão do coração do outro. Quem é uma pessoa misericordiosa? Misericordioso, misericordiosa é a pessoa com essa capacidade de sentir o que o outro sente, como ele sente. O misericordioso é essa pessoa que tem a capacidade de se colocar no coração do outro e ter compaixão. Exercer essa compaixão. E o interessante é que tanto no Antigo Testamento, escrito em hebraico, como no Novo Testamento, escrito em grego, a palavra misericórdia, ou as duas palavras, no grego e no hebraico, traduzidas como misericórdia, falam exatamente dessa capacidade empática de se colocar no lugar de alguém. Por que essa explicação é importante? Porque, às vezes, com a palavra mais desgastada no nosso dia a dia, a gente pensa em misericórdia como sinônimo de pena. Olha, fulano é muito misericordioso, ele tem pena das pessoas. Olha, fulano tem uma misericórdia grande, ele não pode ver alguém assim, numa necessidade, que o coração dele fica pequenininho. E é mais do que isso. Misericórdia é compaixão. Misericórdia é sentir a dor que o outro sente. É se colocar na alma do outro, para então experimentar o que ele está experimentando. Misericórdia é se colocar na pele do outro. É olhar com os olhos do outro. É pensar com o seu pensamento a partir da sua realidade. E a gente sabe que isso não é fácil, porque geralmente nós olhamos a partir do nosso lugar e julgamos ou avaliamos a realidade de alguém. Nós não estamos experimentando a temperatura das emoções que aquela pessoa está experimentando, aquele problema não é o nosso problema, então nós temos um conceito, uma teoria. Misericórdia é entrar no outro. É fazer aquele exercício desafiador de dizer, e se fosse comigo? E se esse problema grave fosse meu? E se fosse na minha casa? E se fosse a minha saúde? E se fosse o meu casamento? E a partir desse lugar, que é o lugar do outro, estabelecer então os nossos critérios. Pensar, agir. Ou seja, à luz da Bíblia, misericórdia é amor, demonstrado em favor, às vezes, de quem não merece. Não tem mérito naquela pessoa. Ela errou, ela caiu, ela pecou, ela falhou. Ela é, na nossa mentalidade, merecedora do que lhe acontece. Mas o misericordioso ama ao ponto de oferecer compaixão, misericórdia, a este que errou. Misericórdia é amor canalizado para aquele que foi assolado, talvez, por uma desgraça. Ele foi devastado por um mal que nós não conhecemos e pedimos a Deus que nos poupe da experiência. Por favor, Deus, que isso nunca aconteça comigo. Mas aconteceu com ele. Aconteceu com ela. E a gente então tem essa capacidade de, em amor, oferecer a misericórdia. A misericórdia, biblicamente, é também um espírito perdoador. Misericórdia é perdão, oferecido para quem errou. Porque quem não erra não precisa de perdão. Oferecido para o pecador, porque quem não peca não tem do que ser perdoado. Jesus, e eu não sei se você percebe isso no verso que lemos, não deixa claro a que tipo específico de pessoa nós devemos demonstrar misericórdia. Porque ele podia dar uma ajudada na gente, não podia? Ele podia falar assim, felizes são aqueles que têm misericórdia do pobre. Felizes são aqueles que têm misericórdia do corrupto. Felizes são aqueles que têm misericórdia do adúltero. Felizes são aqueles que têm misericórdia do órfão e da viúva. E aí Jesus estaria dando para a gente o tipo. Ah, Jesus, então eu entendi. Este tipo de gente eu tenho que ter misericórdia. O resto, não. Ele não deixa em evidência que tipo de gente é digna ou não da misericórdia. E a lógica de Jesus é muito simples. Ele está falando sobre os princípios do reino de Deus. E ele está falando para os seus discípulos.
Homens e mulheres que foram introduzidos nesse reino de Deus. E discípulos de Jesus sabem que Deus é misericordioso. Deus dá provas concretas da sua misericórdia continuamente. Deus precisa ser chamado por nós de um ser cheio de misericórdia. Não fosse assim, você não fazia as suas orações dizendo: tem misericórdia de mim, Deus. Essa semana está difícil demais, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia do meu filho doente, tem misericórdia do meu casamento com problemas. Nós só pedimos isso a Deus porque sabemos, Ele é misericordioso. E qual é a lógica de Jesus? Os cidadãos do reino de Deus, estes homens e mulheres que não estão afim apenas de teorizar o reino, mas estão afim de viver o reino de Deus, como Jesus os convida, eles também devem demonstrar misericórdia. Porque se você é súdito de um rei, é bom que você reflita as virtudes desse rei, que você viva de acordo com esse reino, de modo não seletivo. E eu sei que é muito difícil para pessoas como nós viver assim. Em especial, num tempo como o nosso, em que nós estamos cercados de estímulos egoístas o tempo todo. Se colocar no lugar do outro dá um trabalho danado. Porque a gente olha e pensa: peraí, eu mal estou dando conta da minha agenda, eu mal estou dando conta da minha vida, eu mal estou dando conta das minhas prioridades e eu vou ter que abrir um espaço, criar uma brecha no meu coração e nos meus sentimentos para exercitar essa misericórdia, e isso dá trabalho demais, porque é a decisão de me envolver, é a decisão de me colocar disponível, é a decisão de fazer alguma coisa que talvez alivie a dor de alguém, e isso dá trabalho, suja a mão, ocupa tempo. Só que se é no reino de Deus que nós queremos viver, se é para Deus que nós queremos viver e Deus que nós desejamos refletir, a misericórdia se torna um natural desejo para nós. Não seremos perfeitos, mas vamos nos esforçar para viver essa dinâmica. Numa outra passagem, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, eu acho que está aí também, né, João? Verso 36, Jesus também falando aos discípulos, diz o seguinte: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Olha o que Jesus faz aqui. Ele reúne a turma e fala: gente, ó, atenção, está todo mundo comigo? Pô, está todo mundo contigo, Jesus, estamos aqui. A gente é a sua equipe, está ótimo. Olha só, sejam misericordiosos. E ele podia parar por aí. E aí a misericórdia seria entendida da forma que eu quisesse. Eu tenho um conceito de misericórdia, Cairo tem outro conceito de misericórdia. O que é misericórdia para mim pode não ser para ele. E vivamos a nossa liberdade. Aí Jesus vem e eleva a situação, cria aquele probleminha para a gente, que ele diz assim: sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Jesus nem fala: sejam misericordiosos como Deus é misericordioso. Porque eles podiam pensar em Deus como este ser criador de todas as coisas, santíssimo, puríssimo, e exatamente por causa disso, muito distante. Mas Jesus já está dando o gabarito. Ele está dizendo o seguinte: olha, sejam misericordiosos assim como este Deus, único, santo, reto, poderoso e justo que existe e que é Pai de vocês, que vocês aprenderam em mim a chamá-lo de Pai. Assim como Ele é misericordioso, sejam misericordiosos. Pare para fazer um exercício comigo. Porque às vezes a gente não reflete muito a vida. Pense que você acorda todas as manhãs, respira e não pensa que está respirando. Você inspira, expira, teu corpo está em dia, sua mente está sã, sua saúde está ok. Você olha para a sua despensa em casa e você tem mais do que pão velho e água quente para se alimentar. E já te alimentaria. Mas eu tenho certeza que provavelmente só hoje, exceto que você esteja em jejum, você já se alimentou melhor do que isso. Algumas pessoas já até comeram um banoffee ali no café. Você
veio de uma casa. Muito provavelmente você veio da sua casa para cá. E ainda que você não volte após o culto para casa, você dorme essa noite numa casa, num teto, numa cama. Você tem uma família. Se você é casado e tem filhos, você tem cônjuge. Você tem esse privilégio da paternidade ou da maternidade. Você ama e você é correspondido. Seja o amor do seu cônjuge, o amor dos seus filhos, o amor dos seus pais, o amor dos seus irmãos, o amor dos seus amigos. Você é um ser relacional que precisa de amor e a você é concedido amor em muitas frentes, de várias formas. Você abre o seu guarda-roupa e você tem mais do que uma única peça para vestir todos os dias. Saindo um pouco desse aspecto material, você ora e é perdoado por Deus pelos seus pecados. Pecados contra Ele. Você é aceito por Deus por causa de Jesus. Você tem consciência de que não é alguém perfeito. Você tem consciência de que não é fiel ao primeiro e maior de todos os mandamentos, que é um mandamento de amor. Você e eu já falhamos no primeiro. Não amamos a Deus acima de todas as coisas e nem amamos ao próximo como a nós mesmos. E ainda assim contamos com a misericórdia de um Deus que nos aceita, nos chama de filhos por causa de Jesus, nos ama como filhos. E às vezes, equivocadamente, nós podemos pensar que tudo isso que eu listei aqui é direito nosso. Eu acordo porque eu tenho direito à vida, eu tenho uma casa porque eu tenho direito a isso, eu como bem porque eu tenho direito a isso, eu estou com a saúde em dia porque eu cuido da minha saúde, eu me alimento bem, tudo é um direito. E a gente esquece de que, na verdade, estas coisas são todas dádivas, misericórdias diárias. Deus é misericordioso. O único fundamento de você ter família, casa, bens, trabalho, inteligência, saúde, amigos, relacionamentos, provisão, é que a misericórdia de Deus, o Pai, a quem Jesus nos manda imitar, não se esgota jamais. Então, quando Jesus fala, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso, nós temos razões ou não temos em Deus para expressarmos misericórdia? Se Deus se torna o nosso paradigma, nós temos motivos para desejar a misericórdia como uma expressão ou não? É só olhar como Ele nos trata. E Jesus completa no verso 7, segunda parte: felizes, bem-aventurados são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Jesus ensina que a misericórdia é também uma recompensa. E nisso consiste a felicidade dos misericordiosos. Eles sabem que o seu Pai Celestial os perdoa. O Pai os trata com misericórdia. E por isso eles são felizes. Eles exercem misericórdia e, ao passo que eles são misericordiosos com as pessoas, eles percebem como Deus continuamente os trata também com misericórdia. Um grande pregador do passado que eu adorava, e eu adoro, na verdade, os livros, chamado Charles Spurgeon, dizia o seguinte: exceto que você esteja disposto a cultivar um espírito perdoador, um espírito de misericórdia, você estará assinando a sua sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não está disposto a oferecer um espírito perdoador a quem quer que seja, é um perigo fazer essa oração, porque você está dizendo: Deus, eu estou tentando te imitar, e eu peço que o Senhor me trate com misericórdia, assim como eu estou disposto a tratar com misericórdia o outro. É um perigo. Jesus diz que estes discípulos que são misericordiosos são felizes. E eu te pergunto, você tem vivido essa felicidade? Você tem vivido essa expressão? Eu acredito que você, assim como eu, se tem o hábito da oração, provavelmente, em algum momento do seu dia, talvez logo cedo,
Hoje de manhã mesmo foram várias vezes que eu repeti isso, quase que como uma frase mesmo, repetida a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim hoje. Você não ora assim? Ah, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, por favor, não me trate de acordo com os meus méritos. Não me devolve aquilo que eu mereço, me trata com misericórdia. Eu não sou louco para orar pedindo: Deus, me trata como eu mereço. Eu estou perdido se eu pedir isso. Eu falo: Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Hoje de manhã foi exatamente assim, confissão aqui, momento desabafo. Final de semana num ritmo intenso, fui sexta-feira para Vassouras para pregar no Retiro de Casais da Plena de Niterói, que está lá em Vassouras, no hotel. 4 horas de estrada ruim. Chega, programação, sábado de manhã, levanta cedo, prega, almoça, conversa com as pessoas, tem um tempo ali, final da tarde, vamos embora que amanhã tem plena. Entra eu e Sheila no carro, quase se acidenta na estrada, um monte de acidente, uma neblina terrível, chuva no meio da estrada, sol em Vassouras, chuva em Petrópolis, dia quente no Recreio, não entendo nada. Chego tarde em casa, cansado, aí peguei aqui o iPad e comecei a olhar para essas anotações aqui, de hoje, e as letrinhas, elas começavam a dançar. Eu falei: gente, ou eu estou tendo uma visão espiritual, eu estou com muito sono, eu devo estar muito cansado. Desliguei e fui deitar. Aí hoje de manhã cedo, o despertador tocou às 6 da manhã, minha primeira frase, eu abri o olho e falei: Deus, tem misericórdia de mim hoje. Porque tem tudo para ser um domingo desafiador, difícil. Mas a gente ora isso diariamente pedindo misericórdia, mas quando saímos de casa, quão dispostos nós estamos de oferecer ao outro aquilo que a gente espera que Deus nos dê? Você entende o que eu estou dizendo? Você espera que Deus te trate com bondade, amor e misericórdia, e você diz que é um súdito do reino de Deus. Quão disposto você está, nos relacionamentos que trava no seu dia a dia, a expressar para o outro o mesmo que você espera que Deus te dê? Ou será que na nossa lógica nós queremos condescendência dos céus e olho por olho, dente por dente na terra? Será que nós queremos que verticalmente a nossa relação com Deus seja pautada em pura misericórdia e graça, mas horizontalmente nós somos as pessoas mais duras, mais difíceis, mais vingativas, mais indiferentes? Jesus está dizendo que os misericordiosos são felizes, porque eles têm consciência de que Deus os trata com misericórdia, e eles querem refletir Deus, eles vão buscar a misericórdia. O Senhor segue falando sobre felicidade no verso 8. Na primeira parte diz assim: bem-aventurados ou muito felizes são os puros de coração. E é importante que a gente entenda que quando a Bíblia fala sobre coração, geralmente ela não está falando do órgão coração. A Bíblia, quando fala de coração, geralmente ela fala sobre uma noção mais abrangente, fala sobre a mente, sobre as emoções, sobre a vontade, fala do homem, da mulher em sua totalidade. Quando Jesus fala de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus não está falando do órgão coração, ele está falando deste centro da nossa existência que envolve consciência, vontade, desejos, pensamentos, emoções. O que Jesus então está ressaltando aqui é que a pureza precisa se manifestar em todas as áreas da nossa vida. Felizes são os de coração puro. E talvez você ouça isso e fale: mas Roberto, quem é que consegue alcançar essa pureza? Não é você mesmo que fala que nós somos pecadores e incapazes de viver essa vida moralmente pura diante de Deus? Então a palavra pureza aqui precisa ser entendida por nós também, porque não se trata de uma pureza que você alcança. Jesus não está falando que felizes são aqueles que se esforçam para cultivar um coração que é puro. Felizes são aqueles que fazem todos os esforços para que o seu coração impuro se transforme num coração puro. Não.
Jesus está falando aqui de uma qualidade diferente, de uma pureza que é interior, de uma pureza que é resultado de uma ação do Espírito de Deus sobre o coração humano, mudando esse coração, lavando esse coração, limpando esse coração. Jesus está falando, bem-aventurados aqueles que passivamente receberam de Deus um novo coração, um coração que foi purificado. Não é uma pureza estereotipada, não é uma pureza que você tenta convencer os outros através da roupa que veste, da linguagem que adota. O mais esquisito deve ser o mais puro. O mais maluco, o mais alienígena deve ser o mais puro, porque ele é diferente do mundo, ele é diferente de todo mundo. Não é dessa pureza estereotipada que Jesus está falando. É como se Jesus estivesse aqui dizendo: felizes são os puros de coração. Felizes são aqueles que tiveram o seu coração trocado, o seu interior renovado. Essa pureza que acontece de dentro para fora. Ela é percebida do lado de fora nas relações, ela é percebida do lado de fora no comportamento ético, porque ela é uma resposta de uma ação que se deu no interior. Felizes são os puros de coração. Felizes são aqueles que receberam o lavar dos seus corações pela água do Espírito de Deus. E hoje, com um coração novo, hoje, com um coração que foi despertado por Deus, hoje, com um coração que olha para Deus e fala: eu sou afim dele, eu quero conhecê-lo mais. Eu nunca me imaginei sentado numa cadeira por 1h30, 1h40 numa igreja ouvindo alguém falar de Deus e de Bíblia, mas eu sinto falta no meio da minha semana. E ninguém me liga, ninguém me importuna, ninguém tenta me arrastar para lá. E eu conto as horas para o domingo chegar, porque isso tem feito diferença na minha vida. O que é isso? Isso é um agir de Deus dentro de você. Acredite, não tem a ver comigo. Não tem a ver com o Anderson, a Renata e o Eric, enquanto tocam as músicas maravilhosas que tocam. Não tem a ver se a cadeira é confortável ou a refrigeração do lugar é boa, se o endereço é favorável. Tem a ver com um novo coração que Deus está colocando dentro de você. Felizes são os puros de coração. Felizes são esses que tiveram de Deus um coração trocado. E agora, com um novo coração, eles são capazes de almejar uma vida que é, ao mesmo tempo, real e santa. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas pensam que uma vida santa é uma vida divorciada da realidade. Se eu quiser ser um discípulo de Jesus, eu preciso me separar para sempre do meu cérebro, pensam alguns. Porque se eu quiser usar as categorias do pensamento, eu não posso ter fé. Não. A fé cristã não é salto no escuro. A fé cristã envolve a integralidade do nosso ser. O primeiro mandamento diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Não fica de fora. Algumas pessoas pensam que para viver uma vida santa é preciso se divorciar do mundo enquanto sociedade. E ele não pode mais apreciar música de qualidade, ele não pode mais apreciar a arte do teatro, do cinema, da TV, ele não pode mais apreciar a boa gastronomia ou a boa moda, ele não pode mais fazer o que amava, ir para a praia, curtir a exuberância da criação de Deus. Não, porque agora ele é santo. Porque agora Deus o chamou para uma vida santa, e ele vai ser um cara triste, cabisbaixo, contrariado, que paga o preço para ser santo. Santidade não tem nada a ver com isso. Quando ganhamos de Deus um novo coração, nós passamos a almejar uma vida ao mesmo tempo verdadeira, real, que se dá no chão da vida, e santa, voltada para Deus. Porque o primeiro sentido de santidade é isso, é separado. Significa que Deus em Cristo nos separou para Ele, somos dele por causa de Jesus. E então, na vida real, nós fazemos escolhas que consideram Deus. Nós decidimos por Cristo, nós queremos estar perto de Jesus, nós queremos gostar do que Ele gosta, e nós queremos não gostar do que Ele não gosta, e é exatamente isso que tem que mudar no mundo. Devemos não gostar da indiferença, devemos não gostar da intolerância, devemos não gostar da violência, devemos não gostar do consumo exacerbado de drogas e medicamentos como a nossa sociedade entorpecida vive hoje, porque Jesus fala de vida, e nós nos tornamos agentes da vida.
uma vida que é ao mesmo tempo real e santa. Agora, com um novo coração, os discípulos de Jesus são capazes de rejeitar uma devoção a Deus que é parcial. Agora, com um novo coração, o discípulo de Jesus não consegue mais pensar que a parte dedicada a Deus da vida dele é o domingo de manhã, quando ele vai para a plena. Não! Ele já entendeu que toda a vida dele pertence a Deus. E ele quer que isso aconteça mesmo. Então Deus está com ele em seu casamento, Deus está com ele na criação dos filhos, Deus está com ele em sua enfermidade, Deus está com ele em sua luta contra um quadro médico desafiador, Deus está com ele e ele não abre mão disso, ele inclusive é feliz por isso. Ele não espera que Deus o encontre no próximo domingo. Ele anseia pelo próximo domingo, mas ele sabe que Deus saiu daquele endereço na Avenida das Américas com ele, entrou no carro com ele, foi para casa com ele, preenchendo a vida dele. A sua devoção não é mais parcial, ela é integral. Uma vez purificados por Deus, uma vez tendo o nosso coração limpo, perdoado dos pecados por Jesus Cristo, nós devemos aí sim, continuamente viver aplicados na busca de uma vida de pureza. E gente, esse é o caminho do cristianismo. Andar como Cristo andou. Você tem coragem de abrir a Bíblia e falar assim, eu não consigo ver Jesus assim tão puro não, tão santo não. E sabe o que incomoda algumas pessoas em Jesus? É que ele é absolutamente santo e absolutamente real. Ele é santo ao ponto de ser desconcertante em suas falas. E ele é absolutamente real ao ponto de colocar a mão e abraçar quem ninguém quer colocar a mão e abraçar. É incrível. E o que a igreja é? A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus que querem andar como Cristo andou. Por isso desejam uma vida de santificação, de pureza. Eu me separo para Deus cada vez mais. Eu quero me parecer com Jesus cada vez mais. Há um texto lindo na Bíblia, não vai ser projetado aqui, eu já estou encerrando. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 3, ele diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Perceba o que Paulo está dizendo. Deus está de braços cruzados nos céus, olhando para você, esperando que você se torne santo? Não. A vontade de Deus é tornar vocês santos. E Ele vai fazer isso. Pode ser que a vontade de Deus para a sua vida não seja te tornar rico. E eu acredito que Deus escolhe algumas pessoas para que, de fato, tenham muitos recursos, muitas condições. E que responsabilidade é ter consciência de que Deus te tornou próspero. Porque quando você tem a consciência de que Deus te tornou próspero, você entende que a tua prosperidade não é exclusiva para o seu desfrute, mas é para que você sirva a Deus através daquilo que Ele te deu. Você é um mordomo que cuida daquilo que recebeu de Deus. Mas talvez a vontade de Deus para a sua vida não seja fazer de você rico. Caramba. Talvez a vontade de Deus para a sua vida não seja fazer de você uma pessoa famosa, uma pessoa influente, seguida, sabe? Que fala e todo mundo ouve. Mas se você creu no Evangelho, se você realmente se tornou um discípulo de Jesus, se você foi introduzido no reino de Deus e se você está trilhando a vida cristã, eu posso dizer com toda certeza que a vontade de Deus é que você seja santo, seja santa. Não, você já entendeu, eu não estou falando que você vai ser 100% puro em todo o tempo, pensamentos, palavras e ações. Não, a vontade de Deus é que você seja cada dia mais separado para Cristo, cada dia mais parecido com Jesus. E quem vai fazer isso? O próprio Cristo, o próprio Senhor, o próprio Deus em sua vida. Deus não nos salvou porque nós éramos santos, mas Deus nos salvou para nos tornar santos. Deus não nos salvou, Deus não te amou porque você era muito igual a Jesus. Não, Ele sabe que você e eu éramos muito diferentes de Jesus, mas Ele nos amou e nos salvou para nos tornar iguais a Jesus, parecidos com Jesus. Felizes são então os puros de coração, pois
verão a Deus. Eis o que torna os puros de coração felizes, a visão de Deus. Lá no passado, os teólogos mais antigos chamavam isso de visão beatífica, a bendita visão de Deus. Jesus trata agora como uma resposta ou a consequência da pureza de coração, a felicidade. E isso é a essência da vida cristã. Ver a Deus é o alvo final de todo discípulo de Jesus. Contemplar a Deus, reconhecer Deus, é a ambição, ou deveria ser, de todo discípulo de Jesus. E sabe o que é bonito? O nosso texto aqui diz: felizes são os puros de coração, pois verão a Deus. Mas no grego, o verbo aqui para ver está no futuro contínuo. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: felizes são os puros de coração, pois eles verão continuamente a Deus. Não é uma projeção para o futuro. Um dia, na eternidade, eles verão Deus. Isso é o alvo final. E isso é maravilhoso. Eles estarão face a face com Deus. Mas o que Jesus está falando é que aqueles que receberam um coração novo de Deus, e aqueles que todos os dias estão sendo santificados por Deus para tornarem-se mais parecidos com Cristo no mundo e na vida, eles têm o privilégio, a felicidade de ver Deus continuamente. Os puros de coração verão a Deus nesta vida, e os puros de coração verão a Deus na vida por vir. Hoje, o cristão vê a Deus na criação. Se você sair daqui, olhar um pouquinho mais ali para a sua direita, do outro lado da Avenida das Américas, você vai ver aquela cadeia de montanhas ali, de Vargem Grande, pequena. E você pode olhar ali e falar: cara, que beleza, Pedra do Pontal, Prainha, Grumari, Praia do Recreio, Morro do Corcovado, Morro do Pão de Açúcar, Baía de Guanabara. Você olha para aquilo e fala: existe um Deus que criou todas essas coisas. Isso não é o resultado do acaso. Uma mente inteligente pensou e projetou tudo isso. E o cristão sabe que este que fez é seu Pai Celestial. Ele vê Deus na criação. Hoje o cristão vê Deus na providência. O que é a providência? Saúde, trabalho, família, recurso, inteligência, habilidade motora, livramento. Deus providenciou ontem livramento a mim e a Sheila na Serra de Petrópolis. No meio de 3 acidentes que nós vimos e passamos, um quase comigo. Provisão de Deus. Passar por aquilo e saber não foi o acaso, não foi a minha perícia, foi o cuidado de Deus. Hoje o cristão vê Deus na redenção. Nós temos a cruz, perdão dos nossos pecados, o favor de Deus, o amor de Deus por causa de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E quanto mais próximos de Jesus nós estamos, mais parecidos com Jesus nos tornamos e mais Deus nós somos capazes de ver. Mais de Deus em nossa vida, no cotidiano. Mas a esperança cristã anunciada pela Bíblia, cantada por nós em tantas músicas lindíssimas da tradição cristã, diz que um dia, na eternidade, nós veremos a Deus face a face. E essa é a promessa mais consoladora para um cristão. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos desejar ardentemente pela chegada desse dia. O dia em que estaremos face a face com aquele para quem decidimos viver cada um dos nossos dias aqui. A morte não nos apavora mais. Você deve, eu prometo para você, está escrito aqui de novo, conclusão. Eu tento reduzir a quantidade de versículos, eu só falei de 2 hoje, me desculpa. Mas o tempo está passando muito mais rápido hoje em dia. Você deve conhecer um personagem bíblico chamado Jó. Conhece Jó, não conhece? Se você nunca leu o livro de Jó, com toda certeza você já ouviu histórias de Jó. E você sabe que Jó é uma pessoa que é sinônimo de paciência, legal. Mas ele é paciente porque o que aconteceu com Jó? Sofrimento. Se teve alguém nesse mundo que sofreu direitinho, foi Jó. Foi Jó. E esse cara encontrou consolo para sua dor um dia,
quando ele disse o seguinte, está escrito no livro que leva o seu nome, o livro de Jó, no capítulo 19, está aí, verso 25 a 27, olha que declaração linda. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que este meu corpo mortal já não mais existir, esse homem está sofrendo, depois que este meu corpo mortal já não mais existir, verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro. Não é a visão que alguém me disse que teve, é a minha própria visão, eu verei a Deus, diz Jó. Como anseio no meu peito o coração. Essa herança, essa bendita felicidade daqueles que são puros de coração, é ver a Deus. E desejar ver a Deus. E a certeza de que o veremos face a face se em Cristo estamos, é o motivo da maior consolação para todas as adversidades, tempestades, tribulações e desafios que enfrentamos na vida. Concluindo então, queridos, eu sei que você procura ser feliz. E nisso a gente é super parecido. Ainda que você não caminhe muito comigo, acredite, eu quero muito ser feliz também. E se isso não fosse algo importante para Jesus, ele não teria dispensado tantas palavras para tratar do tema. Jesus gosta de falar daquilo que é importante para nós, porque também é importante para ele. No entanto, o que nós aprendemos é que a felicidade, segundo Jesus, consiste numa decisão consciente de render o coração à vida que ele nos oferece. E por que eu falo de decisão consciente? Porque você pode acabar, no final das contas, escolhendo pelo lado errado. Você pode acabar, no final das contas, te escolhendo pelo lado que não fará você feliz, como você foi criado por Deus para ser feliz. Eu quero só que você lembre de uma cena. Jesus está falando no alto de um monte, os seus discípulos estão perto dele e as palavras são voltadas aos discípulos, mas ao redor há uma multidão de curiosos. E talvez nós sejamos estes que se aproximam de Jesus curiosamente. E vamos chegando perto para ouvir, ver qual é a dele, ver como são as propostas dele. Perto de Jesus, no monte, também estavam, sabe quem? Os religiosos, mestres da lei, fariseus, escribas, gente que estava perto de Jesus. Em muitos aspectos reproduzia o que Jesus falava, mas não estavam a fim de Jesus. Jesus era até um problema para eles. E às vezes nessa aproximação nós podemos escolher o lado errado, a gente pode ficar só do lado da multidão curiosa. Ou do lado dos religiosos que não tem nada a acrescentar e a mudar na vida e na sociedade. É gente religiosa e ao mesmo tempo má. É gente religiosa e ao mesmo tempo dura. É gente que não falta culto, que vive dentro de igreja, que podia ter um quarto, uma suíte dentro da igreja, mas quando sai de lá é a personificação do demônio, para a sua família, para os seus filhos e para a sociedade como um todo. Jesus fala para os discípulos. E ele sabe que seus discípulos podem viver a vida mais feliz que nesse mundo é possível conhecer e desfrutar. Então que você, mais uma vez, tome a consciente decisão, se é um discípulo de Jesus, de olhar para isso. A minha felicidade está em seguir e imitar o meu Cristo. E a certeza da minha felicidade está no fato de que ela não depende de mim ou dos meus esforços. Ele fará em mim. Eu preciso apenas render o meu coração e dizer: Deus, eis-me aqui. Use a minha vida. Toque em minha vida. Limpe a minha vida. E Ele fará. Você que anda com Jesus sabe como Ele tem feito isso por você há tanto tempo. E se você está entre nós nessa manhã e ouve isso, é um cara, é uma mulher como eu que quer ser feliz, a pergunta que eu te faço é: de tantas tentativas que você e eu já fizemos na vida, o que você perde se render o seu coração a esse convite de Jesus para experimentar essa vida de ser um discípulo de Jesus? Sabe, eu tenho uma certeza que não levará muito tempo para eu ter a alegria de ver você se batizando aqui, dizendo: a minha vida é de Cristo, porque eu sei o tamanho do bem que Ele tem feito a mim e aos meus. Vamos orar?